E a gente fala sobre a expectativa para a cariação envolvendo investigados do Banco Master e o diretor do Banco Central marcada para amanhã. Decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, fez muito barulho no mercado. A gente vai conversar e repercutir esse assunto com Paulo Feldman, professor da FIA Business School. Vem conversar com a gente. Muito bem-vindo, viu, professor? Obrigada mais uma vez por conversar com a gente por aqui. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Muriel. Muito obrigado pelo convite. Professor, antes de mais nada, eu gostaria de saber a sua opinião diante da acariação, da necessidade dessa acariação que acontece amanhã, no dia 30 de dezembro. Olha, eu fico preocupado com essa acariação, porque ela não é usual, ela mexe no processo de investigação e apuração do Banco Central, porque isso nunca aconteceu. O Banco Central é uma instituição acima de qualquer suspeita no Brasil, é uma das instituições mais sérias e corretas que nós temos, responsável pelo avanço do sistema bancário brasileiro. Quando o Banco Central faz uma intervenção numa determinada instituição financeira, é quase sempre correto que essa intervenção tenha sido feita. E foi o caso aqui no Banco Master. O Banco Master vinha registrando problemas há muito tempo, porque criava créditos do nada. E esses créditos, então, eram créditos inexistentes, fabricados, sem lastro, e graças a esses créditos, o Banco Central emitia certificados de depósito para vender para aplicações. Bom, isso não era correto, porque a invencionice sobre os créditos foi total. E o que é pior, o Banco Central coibiu mesmo essa operação porque o Master tentou vender a sua carteira de créditos para o BRB, que é um banco estatal, o Banco Regional de Brasília, o que ia criar um problema sério para o Banco Regional de Brasília. Então, veja, o Banco Central ele é responsável pela saúde do sistema financeiro. E ele registrava duas instituições que estavam fazendo uma transação muito perigosa para o sistema. O Banco de Brasília, se comprasse aqueles créditos, teria problemas sérios e chegou a comprar alguns que vão lhe dar problemas, já estão dando. Então, o Banco Central agiu da forma mais correta e adequada possível. Por isso, é muito estranho que agora se faça uma criação. Eu acho muito correto que o presidente do Banco Central pediu esclarecimentos ao ministro Toffoli para saber exatamente por que essa criação, o que foi feito de errado pelo Banco Central para registrar essa criação. Então, ela é, Muriel, muito estranha. Muito estranho, não precisava ter acontecido. Inúmeras intervenções do Banco Central aconteceram no Brasil nos últimos anos, foram todas muito adequadas, corretas, no timing perfeito. Não há por que ter acontecido esta. Eu espero até que ela seja anulada. O Banco Central está entrando com uma ação para evitar que não exista isso, porque isso é muito ruim como exemplo. Isso cria um precedente de que, eventualmente, outras situações parecidas, a autoridade judiciária, o Supremo Tribunal Federal, se arroga o direito de verificar o que está acontecendo. Ora, o Banco Central é uma instituição que é necessária, faz um papel correto e muito adequado para o país, não tem por que ele ser visualizado. Mas, Muriel, menos ainda que isso, é o Tribunal de Contas. Por que o Tribunal de Contas também entrou nisso? Quer dizer, ou seja, tudo isso começa a nos sugerir que haja um componente político por trás. Banco Central sendo investigado, Tribunal de Contas fazendo uma investigação também que não é da sua alçada, não é da sua alçada. Então, essas coisas criam um temor no mercado
E isto é muito ruim para o mercado, claro. O mercado brasileiro não precisava disso. E agora temos que ter medo do que possa acontecer nessa acaração. Agora, professor, sabe que a gente até conversou da CNN com o Luiz Fernando Figueiredo e quando questionado qual foi o erro do Banco Central nesse processo, o que ele disse foi: o Banco Central deveria ter liquidado o Banco Master antes até. Esse teria sido o único erro, demorado demais para liquidar o Banco Master. Queria saber a sua avaliação e fazer o mesmo questionamento para o senhor, se na sua avaliação existiu algum erro por parte do Banco Central nesse processo todo, porque aparentemente com essa cariação a gente tende a entender que, segundo o ministro Dias Toffoli, ele quer tentar entender qual foi o erro do BC. Veja, eu não diria que foi um erro do BC, porque o Banco Master, ele aparentava, de fachada, ser um banco sério, que teve um crescimento muito rápido, mas não havia indícios sérios de que algo errado estivesse acontecendo. Isso começou a acontecer há poucos meses, quando o Master vendeu a sua carteira de créditos para o Banco de Brasília por 12 bilhões de reais. Aí sim passou a haver uma imagem delicada. Por que o Banco Master vendeu aquela carteira? Por que o BRB comprou uma carteira que aparentemente era uma carteira bichada, não muito boa? O Banco Central fez algumas investigações que o preocuparam. Então, o Banco Central esperou um tempo, proibiu a transação entre o Banco de Brasília e o Banco Master, o que foi muito adequado, muito correto. E, a partir de então, o Banco Central começou a fazer diligências mais detalhadas e completas no Banco Master. E aí foram aparecendo coisas que não deveriam existir. Mas eu diria, Muriel, que o momento da intervenção lá atrás, em proibindo a operação entre o Banco de Brasília e o Banco Master, foi totalmente adequada e mostra que o Banco Central estava acompanhando. Porque se não tivesse acompanhando, não teria proibido aquela operação. Então, eu acho que o Banco Central entrou no momento adequado e o Banco Central não pode ficar a todo momento cancelando operações. Ele precisa investigar com mais detalhes e, por sinal, a diretoria de fiscalização do Banco Central, ela tem funcionado muito, muito bem nesses últimos 40 anos, podemos dizer. E você veja, a maior prova disso é que no Brasil os bancos não quebram. Os bancos não quebram porque a fiscalização é muito bem feita. Quando você fiscaliza de forma correta e adequada, não tem como o banco quebrar. E é isso que o Banco Central faz. O Banco Central tem uma diretoria de fiscalização que acompanha detalhadamente todas as transações de todos os bancos. É incrível isso. Mas é isso que garante ao Brasil um sistema financeiro saudável, onde pouquíssimos bancos quebram. Eu acho que o exemplo mais sintomático aconteceu quando tivemos a crise financeira mundial no ano 2007, onde só no ano 2007, 2008, nos Estados Unidos, quebraram uma centena de bancos. No Brasil, a mesma crise não gerou nenhuma quebra. Por quê? Porque a diretoria de fiscalização vem cumprindo o seu papel de forma adequada. Então, não há o que ensinar ao Banco Central. Nós deveríamos, sim, louvar o Banco Central pelo papel de salvar as nossas instituições bancárias, financeiras, o sistema, da forma correta. Então, por isso causa estranheza essa operação, onde o ministro Toffoli pede uma cariação. Mas por quê? O que vai acontecer nessa cariação? O Master vai dizer que é tudo mentira, que ele está bem? Não tem o que constatar numa criação dessas. Eu acho que ela é totalmente indevida, ela cria um estresse no mercado que não precisávamos disso. Então, resumindo para você, Muriel, essa cariação é totalmente indevida.
E aí, aproveito para te perguntar também, professor, diante desse cenário, o que pode acontecer depois dessa cariação? A gente pode estar diante de um cenário de possibilidade de talvez o STF anular a liquidação do Banco Master? E se isso acontecer, qual que é o impacto disso para o próprio Banco Central diante desse cenário e aí, consequentemente, para o mercado também, olhando já para o começo do ano de 2026? Muriel, você levantou o pior cenário que pode acontecer. Esse é o pior cenário. Se o Supremo decretar uma intervenção no Banco Master no caso, eliminar a intervenção que foi feita e, portanto, permitir que o Banco Master volte a agir, isso seria totalmente inapropriado, seria péssimo para o mercado brasileiro. Iríamos perder a confiança no sistema e no Banco Central, o que seria muito ruim. Lembrando que quando se faz pesquisas sobre a aceitação da sociedade pelas instituições brasileiras, o Banco Central está sempre num dos primeiros lugares. Todo mundo aceita muito bem o papel do Banco Central. Então, uma intervenção que vá mudar este processo, ela seria um desastre para o Brasil. E o que aconteceria? Se perderia a confiança nas instituições e o sistema bancário sofreria muito nos próximos meses, anos, e perderíamos o que temos de melhor no Brasil, que é o bom funcionamento do sistema financeiro. Isso não pode ser colocado em risco. Eu, sinceramente, Muriel, espero que isso não aconteça, que seja uma cariação muito simples, que termine rapidamente, que o ministro Toffoli perceba que foi um erro dele convocar essa cariação, e tanto foi um erro que o próprio Ministério Público colocou um comentário dizendo que ela era indevida. Veja, o Ministério Público é quem tem que defender as instituições brasileiras. E ela é indevida. Foi um erro do ministro Toffoli que nós esperamos que seja reparado imediatamente. Aproveito, inclusive, para perguntar com relação a esse cenário. O próprio Ministério Público se manifestou da necessidade, inclusive, de cancelar essa cariação, e isso não aconteceu até agora. Diante desse cenário, desse fato que a gente está acompanhando, portanto, o que esperar dessa cariação, professor? Como é que o senhor tem tratado, inclusive, e queria até entender como é que vão ser as discussões para o próximo ano em sala de aula, diante desse caso que está acontecendo? Só o fato de existir o agendamento de uma cariação como essa, do STF não ter voltado atrás, depois que o Ministério Público se manifestou também, o que isso representa na sua avaliação, professor? Veja, Muriel, não há dúvida de que o Banco Master, no mínimo, vem sendo muito mal gerenciado, muito mal. Teve um crescimento explosivo nesses últimos anos, mas explosivo de forma totalmente incorreta, porque criou empréstimos falsos. Isso é gravíssimo, isso sim é passível de condenação e de prisão. Quer dizer, o Banco Master criou empréstimos, vendeu esses empréstimos, essa carteira, para o Banco de Brasília, que em boa hora foi suspensa pelo Banco Central, porque se não fosse, os problemas para o Banco de Brasília seriam muito sérios. Então, o que foi feito pelo Banco Master é totalmente indevido e eu diria que é criminoso. Agora, se ele é absolvido, ou pelo menos se lhe é dado ao Banco Master a possibilidade de continuar atuando, isto será péssimo para o Brasil. O Banco Master continuar no mercado, atuando, concedendo empréstimos, etc. Quem vai confiar no Banco Master depois de tudo que aconteceu? Então, não há saída, não há saída, realmente. Eu espero ardentemente que isso não aconteça, porque você perguntou em sala de aula. Veja, nós somos um país difícil, né? Não é fácil ser professor de economia brasileira neste país, porque uma série de instituições não funcionam. Um dos poucos exemplos positivos que a gente tem a citar é o Banco Central. É um dos poucos.
A Receita Federal é outro, as instituições são outras, o Tribunal Regional Eleitoral, mas não temos muitas não para citar. Se uma das mais respeitadas, de repente, não poderá mais ser mencionada como uma instituição importante, honesta, transparente, isto será um problema, porque vamos ter que passar uma imagem negativa para os nossos alunos. Então, Muriel, eu espero mesmo que isso não aconteça e que o ministro Toffoli simplesmente ouça as diversas partes e não tente fazer intervenção nenhuma e, inclusive, que deixe muito claro que o Tribunal de Contas da União não tem absolutamente nada a ver com esse assunto. Paulo Feldman, professor da FIA Business School. Obrigada mais uma vez, professor, pela presença aqui com a gente. Sempre muito bom te ouvir e volte sempre por aqui, viu, professor? Muito obrigado, Muriel. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você e com esses espectadores maravilhosos que vocês têm na CNN. Obrigada, professor. Uma boa virada de ano, bom começo de ano para o senhor.